Olá a todos, nós hoje trouxemos do livro Boa Nova, que é um livro da psicografia do Chico Xavier, pelo espírito de Humberto de Campos, que fala sobre a fidelidade a Deus. Ele nos diz que depois das primeiras prédicas, as primeiras preleções, as primeiras palestras ali de Jesus, com relação à edificação do reino de Deus, os trabalhos, os discípulos começaram ali algumas perguntas, até uma certa incompreensão. Eles perguntavam se a Boa Nova reclamaria, se exigiria tamanhos sacrifícios. Então o Senhor, que sondava o íntimo de seus companheiros diletos, os reuniu numa noite, quando a turba os deixara a sós, e já algumas horas haviam passado sobre o pôr do sol. Interrogando-os vivamente, Jesus provocou a manifestação dos seus pensamentos e dúvidas mais íntimas. Após escutar-lhes as confidências simples e sinceras, o Mestre ponderou. Na causa de Deus, a fidelidade deve ser uma das primeiras virtudes. Onde o filho e o pai que não desejam estabelecer como ideal de união a confiança integral e recíproca, nós não podemos duvidar da fidelidade do nosso Pai para conosco. Sua dedicação nos cerca os espíritos desde o primeiro dia. Ainda não conhecíamos e Ele já nos amava. Vejam que bonita e poética essa frase. Que Deus, nós ainda não conhecíamos e Ele já nos amava. A sua dedicação nos cerca os nossos espíritos desde o primeiro dia. Então aqui fala desse imenso amor, desse imenso carinho, desse cuidado que Deus tem por cada um de nós. E que a fidelidade a Deus deve se traduzir nisso, nessa comunhão, nessa sintonia com esse Pai de amor, que é justiça, mas também é misericórdia, desse Pai ali de amor e de bondade. E Jesus continua dizendo: acaso poderíamos desdenhar a possibilidade da retribuição? Não seria repudiarmos o título de filhos amorosos o fato de nos deixarmos absorver no afastamento, favorecendo a negação? Ou seja, é uma reflexão para nos perguntarmos: nós dizemos que Deus é nosso Pai, mas nós nos sentimos que somos os seus filhos? Nós dizemos que acreditamos em Deus, que Ele é justiça, que Ele é bondade, mas nós sentimos Ele dentro de nós como um grande amigo, como um grande Pai de fato? Porque, como ele diz, se não seríamos repudiarmos, seríamos abrirmos mão desse vínculo de filhos que somos. É uma reflexão bem interessante. Como eu tenho me sentido com Deus, de que maneira Ele está presente na minha vida, nos meus pensamentos, nas minhas tristezas, nas minhas alegrias, de que forma eu sinto de fato esse amor desse Pai amoroso que sempre quer o nosso bem, quer o nosso melhor. Como os discípulos o escutassem atentos, bebendo-lhe os ensinos, o Mestre acrescentou: tudo na vida tem o preço que se lhe corresponde. Se vacilais receosos ante as bênçãos do sacrifício e as alegrias do trabalho, meditai nos tributos que a fidelidade ao mundo exige. O prazer não costuma cobrar do homem um imposto alto e doloroso? Quanto pagarão em flagelações íntimas o vaidoso e o avarento? Qual é o preço que o mundo reclama ao gozador e ao mentiroso? Então os discípulos perguntavam ao Mestre sobre as dificuldades de servir ali ao reino de Deus, ao bem, à luta pela justiça. E Jesus então pergunta para eles: mas será que os prazeres que buscamos no mundo também não exigem, não cobram imposto? Ele fala do vaidoso, do avarento, aquele extremamente apegado aqui aos bens materiais. Qual é o preço que o mundo cobra para que nos mantenhamos nessa condição? Qual é o sofrimento, qual a inquietação pelo medo de perder, pelo medo de sermos anônimos, de não termos sucesso na vida, de não termos uma projeção? E vamos esquecendo ali das coisas mais simples, mas daquelas coisas que também nos trazem mais serenidade, mais paz. Então, Jesus nos traz essa reflexão. Nós vamos resumindo, já que o texto é bastante longo,
pincelando aqui alguns pontos mais importantes. Jesus continua dizendo: não achais enorme o tributo que o mundo exige dos que se apegam aos seus gozos e riquezas? Se o mundo pede tanto, por que não poderia pedir-nos Deus a lealdade ao coração? Trabalhemos agora pela instituição divina do seu reino da terra. Mas desde quando o Pai está trabalhando por nós? Desde sempre, né? Desde sempre Deus ali tem nos ajudado, né? Nem sempre trazendo tudo aquilo que nós gostaríamos, mas com certeza trazendo aquilo que precisamos, aquilo que é necessário ali para o nosso crescimento, para a nossa reflexão. E Tiago, um dos discípulos, se dirige a Jesus dizendo: Mestre, eu tenho um amigo de Corazim que vos ouviu a palavra santificante e desejava seguir-vos, porém asseverou-me que o reino pregado pela vossa bondade está cheio de numerosos obstáculos, acrescentando que Deus deve mostrar-nos a nós outros somente na vitória e na ventura, né? Na vitória e na felicidade, na alegria. Devo confessar que hesitei diante das suas observações, mas agora, esclarecido pelos vossos ensinamentos, melhor vos compreendo. E afirmo-vos que nunca esquecerei minha fidelidade ao reino. A voz do apóstolo, na sua confissão espontânea, se revelava tocada de entusiasmo doce e amigo. E o Senhor, aproveitando a hora para a semeadura divina, exclamou bondoso: Tiago, nem todos podem compreender a verdade de uma só vez. Devemos considerar que o mundo está cheio de crentes que só entendem a proteção do céu nos dias de tranquilidade e triunfo. Olha que interessante, né? Quantas vezes nós só acreditamos em Deus, acreditamos na sua bondade nos dias de tranquilidade e triunfo, nos dias em que estamos bem, nos dias em que as coisas dão certo. Porque quando aparentemente elas não dão, nós perguntamos: onde está Deus? Onde está a sua justiça? Onde está a sua misericórdia? Então essa confiança, se confiamos que Deus é justo, é bondoso, Ele é perfeito, essa justiça se faz presente quando as coisas dão certo e quando as coisas não dão. É aquele exemplo de quando tem ali um terremoto em que nós percebemos que um bebê sobrevive nas condições mais adversas, né? Surpreendendo ali aos bombeiros, aos médicos, e nós dizemos: poxa, a mão de Deus estava ali. Mas se esse mesmo bebê falecesse e desencarnasse, a mão de Deus também estaria ali, né? Ele não deixaria de ter ali o amparo necessário, mas o desencarne seria ali, faria parte da trajetória dele e dos familiares que ficariam, né? Então, do ponto de vista espiritual, Deus está sempre correto, Deus é sempre justo, né? E essa proteção, ela está sempre nos dias alegres, como nos dias tristes, nos dias cinzentos, né? Porque se os dias alegres nos estimulam, os dias cinzentos nos levam ali à reflexão e ao aprendizado também. Mas Deus sempre está em todos esses dias. Jesus continua dizendo: nós, porém, que conhecemos a verdade suprema, temos que lhe seguir o roteiro. Não devemos pensar num Deus que concede, mas num Pai que educa. Olha que rica essa passagem. Nós não devemos pensar num Deus que concede, que traz sempre aquilo que pedimos, que atende todos os nossos desejos, mas num Pai que educa. Assim como os pais aqui na Terra, eles não dão tudo que os filhos querem, né? E os filhos choram, esperneiam, se aborrecem, ficam ali revoltados até, mas esse Pai, ele não é um Pai que concede tudo, mas é um Pai que educa, porque sabe que determinadas coisas que são negadas são ali aprendizados, até para a valorização desse filho, porque se esse filho tem tudo, ele não sabe ali lidar, ele não valoriza, ele faz mau uso. Então vejam que Jesus diz: não devemos pensar num Deus que concede, mas num Pai que educa. Não num Deus que recompensa, mas sim num Pai que aperfeiçoa. Vejam,
não num Deus que recompensa, mas um Pai que aperfeiçoa. Porque podemos fazer muitas coisas ao longo da vida buscando uma recompensa. Olha, eu fiz isso, Deus há de me recompensar. Eu fiz isso, Deus há de me pagar. Mas não é um Pai que recompensa, mas é aquele que aperfeiçoa, que faz com que sejamos ali espíritos melhores, pessoas melhores, né? Então, procuremos não estabelecer essa relação de troca, né, de escambo ali com Deus, né, propondo coisas, esperando uma resposta imediata. É aquilo que sempre temos aprendido. Nós devemos semear, nós devemos plantar, nós devemos regar, nós devemos cuidar dessa plantação. Mas a colheita, ela pertence ali a Deus no seu devido tempo, nas suas devidas condições, né? Ele sabe exatamente o que cada um de nós, o que nós precisamos. Por isso é sempre importante não ficarmos comparando a nossa vida com o outro. Por que o outro tem isso? Por que o outro tem aquilo? Porque quando nós comparamos o tempo todo, nós não valorizamos aquilo que nós temos, desejosos de ter aquilo que o outro tem. E as nossas aparências enganam. Vemos o outro ali e pensamos como essa pessoa é feliz com aquilo que ela tem, com a família que ela tem, com o emprego que ela tem. Mas no fundo ninguém sabe o que se passa dentro de cada um. Às vezes olhamos para o outro desejando o que eles têm, e eles estão olhando para nós desejando aquilo que nós temos, a vida que nós temos. Porque cada um tem a sua história, cada um tem a sua trajetória, cada um tem um mapa aqui na Terra de aprendizados, e essas necessidades são muito peculiares, são muito particulares, são pessoais. Então, portanto, cuidado quando nós ficamos comparando ou desejando a vida do outro, porque mais uma vez reforçamos, nós não valorizamos aquilo que já temos, aquilo que já está ao nosso alcance, né? Fazendo o melhor com aquilo que está ali nas nossas mãos, ao invés de desejarmos aquilo que ainda está por vir. E um discípulo pergunta: Mestre, não seria melhor fugirmos do mundo para viver na incessante contemplação do reino? Ou seja, não seria melhor nos afastarmos de tantas dificuldades, das maldades e ficarmos ali em meditação, em contemplação? Que diríamos do filho? Jesus responde. Que diríamos do filho que se conservasse em perpétuo repouso junto do seu pai que trabalha sem cessar no labor da grande família? Ou seja, se permanecêssemos em eterno repouso, ficaríamos ali submersos no nosso comodismo, não cresceríamos, não nos desenvolveríamos. No outro momento, André diz a Jesus: Mestre, nesses últimos dias eu tenho me sentido doente, receio não poder trabalhar como os demais companheiros. Como poderei ser fiel a Deus estando enfermo? Ouve, replicou o Senhor com certa ênfase. Nos dias de calma é fácil provar-se a fidelidade e confiança. Mas se prova a dedicação verdadeiramente nas horas tormentosas em que tudo parece contrariar e perecer. Mais uma vez ele reforça esse ponto. Quando está tudo bem, é fácil nós sermos gratos a Deus, sermos fiéis. Mas se prova de fato a fidelidade quando tudo parece contrariar, aquelas fases em que parece que tudo acontece de uma vez, que nós nos sentimos sozinhos. Vejam, o fato de nos sentirmos sozinhos não quer dizer que estejamos sozinhos, né? Deus está ali ao nosso lado, os Espíritos nos intuindo, mas para que nós recebamos essa ajuda é preciso que estejamos com o coração, com a nossa mente aberta, né? Prontos ali para receber esse amparo e auxílio, dispostos a seguir as recomendações que o Evangelho nos convida. Então, quantas perguntas nós temos cujas respostas nós encontramos no Evangelho, cujas respostas nós encontramos dentro de nós, na prece, na reflexão. No entanto, mergulhados ali na revolta, na ingratidão, nós não percebemos esse carinho, esse auxílio que nos cerca, que nos rodeia, dos espíritos amorosos, daqueles que do outro lado vibram por nós,
os próprios amigos e companheiros aqui na Terra, né? Agimos como aquela tartaruga que enfia a cabeça ali dentro do casco, isolada do mundo, se sentindo sozinha, quando o que falta muitas vezes é abrirmos os nossos olhos, né? Não mergulharmos tanto na autopiedade, na queixa, e percebermos o amparo e assistência que nos cerca, que nos rodeia. Jesus continua dizendo: o enfermo tem consigo diversas possibilidades de trabalhar para nosso Pai, com mais altas probabilidades de êxito no serviço. Tateando ou rastejando, busquemos servir ao Pai que estás nos céus, porque nas suas mãos divinas vive o universo inteiro. André, Jesus continua dizendo: se algum dia os teus olhos se fecharem para a luz da terra, serve a Deus com a tua palavra e com os ouvidos. Se ficares mudo, toma a si mesmo a charrua, valendo-se das tuas mãos. Ainda que ficasse privado dos olhos e da palavra, das mãos e dos pés, poderia servir a Deus com a paciência e a coragem, porque a virtude é o verbo dessa fidelidade que nos conduzirá ao amor dos amores. Então vejam que o André ali, um discípulo, ele se questiona, né, como ele doente poderia trabalhar, ajudar como os demais companheiros, e Jesus fala aqui, ainda que ele estivesse privado da palavra, do ouvir, ainda que ele estivesse privado da visão, ainda assim ele poderia servir ali com a paciência, né, com a fé, com a coragem, porque são virtudes ali que, sem dúvida, elas auxiliariam a ele e também àqueles que o rodeiam. Então, tudo são escolhas na vida, né? Escolher reclamar, escolher desistir, escolher nos sentirmos sozinhos ou escolhermos, apesar das lutas, apesar das angústias, caminharmos, confiarmos, cultivarmos os momentos de alegria, observá-los e valorizá-los e agradecer por eles. Tudo são escolhas, né? Então, onde quer que nós estejamos, na condição que estejamos, nós somos e podemos servir. Aquele ditado que fala que um pouco com Deus é muito, e que não é tanto a quantidade, mas a qualidade. Então, muitas vezes esperamos as condições ideais. Quando eu estiver mais saúde, quando eu estiver com mais tranquilidade, quando meus filhos estiverem criados. Então, fica sempre no futuro. Quando? E se olharmos ao nosso redor o que já temos, com as condições que já temos, ainda que não sejam as condições que sonhamos, as consideradas ideais, há muito que pode ser feito. Uma pessoa me falou uma vez uma frase bem interessante que dizia: o bom é inimigo do ótimo. Porque às vezes nós queremos fazer alguma coisa que seja uma coisa excelente, que seja ótima, que seja perfeita, e já temos o bom e não fazemos. Então é preferível o pouco bom do que o nada que seja ótimo, que só fica no nosso plano, nos nossos pensamentos, nas nossas aspirações, nos nossos desejos, e que nunca saem ali do papel, né? Então façamos, ainda que seja pouco, mas com boa vontade. Mais uma vez aquela frase que diz: o pouco com Deus é muito. E assim, fazendo pouco, nós vamos nos preparando gradativamente para fazermos coisas maiores, né? Mas temos que dar ali o primeiro passo com aquilo que já temos, onde Deus nos colocou, no trabalho que Deus nos colocou, na família que Deus nos colocou, né? Enfim, não deixemos para amanhã para começar. Procuremos dar o primeiro passo agora. Então nós vamos encerrando, sempre gratos a Deus, a Jesus, que luz se faça em todas as famílias, que luz se faça em todos os lares, que luz se faça dentro de cada um de nós. Que Deus nos ampare, nos fortaleça, hoje e sempre. Saudações a todos.
Mais um ano que se inicia. Vamos lá, nos fortalecendo na confiança, nas buscas tão importantes a cada momento das nossas vidas. E neste mergulho, nessas reflexões, para que consigamos verdadeiramente construir um ano de renovação, de esperanças, porque esperar não é ficar aguardando, né? Somos nós que vamos construindo os nossos dias mais valorosos, mais produtivos, com mais confiança, com mais fé, resultante de uma entrega, né? E para isso é muito importante que busquemos as reflexões, para que a partir das reflexões se operem verdadeiramente as mudanças, as transformações. E buscando, logo no início do Livro dos Espíritos, que é o marco, né, que é o início do Espiritismo, quando Kardec edita o Livro dos Espíritos, a 18 de abril de 1857, logo de início, ele muito preocupado, ele já em nos esclarecer e pontuar todos os pontos ali necessários à compreensão da obra, ele coloca as razões pelas quais ele criou o termo espiritismo e espírita, né? Então ele vai explicando que a doutrina espírita ou espiritismo tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos ou seres do mundo invisível. Os adeptos do espiritismo são os espíritas, ou, se quiserem, coloca ele, né, os espiritistas. E mesmo sendo espírita, ou melhor, sabendo, né? Então, mesmo que nós sejamos espíritas, nos reconheçamos espíritas, nos reconheçamos adeptos dessa doutrina, nós temos que compreender a colocação que ele faz, porque nem todos espíritas, né, que sabem da existência dos espíritos, da relação que há entre os planos, não é suficiente. Não basta saber da existência dos espíritos, não basta saber da relação que existe entre os planos, né? O Consolador, ele veio justamente descortinar essa verdade, essa realidade, mas tão somente isso não é o suficiente para o nosso aprimoramento, para o nosso crescimento. Então, por isso que logo de início, Kardec, logo no início ali no prefácio, na introdução do livro, né, na verdade, ele explica o porquê de ter criado esse termo espiritismo, né, o termo espírita. Por quê? Porque muitos que acreditam, ou seja, quem quer que acredite que exista alguma coisa além de si mesmo, além da matéria, é espiritualista. Claro, é espiritualista, mas não se segue disso, diz Kardec, que creia na existência dos espíritos ou os seres, esses seres com os quais nós nos comunicamos, né, se creia na existência dos espíritos e nas comunicações com esses seres do mundo invisível, dessa relação do mundo invisível para a grande maioria, né, com o mundo visível, com o mundo palpável aqui da matéria, né, em que vivemos enquanto encarnados. Então, ser espiritualista não se depreende que é espírita, né? Espiritualista é diferente de espiritismo, por isso que a doutrina espírita, por isso que ele criou esses dois termos para que não fiquem dúvidas, né? E nesse mergulho, então, que nós vamos tentar fazer nesse início de ano, que é muito bom, esse período logo de início, que as reflexões se aprofundem, para que se tornem um hábito em nossas vidas, um hábito salutar, nós vamos buscar
no livro Nosso Lar, que foi o primeiro livro que veio através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, da série de André Luiz, os livros importantíssimos para o conhecimento da doutrina, que traz detalhes, né, aclara muitos pontos das obras básicas, nos trazendo experiências diversas. E vamos lá então buscar em 1943, quando Emmanuel coloca no prefácio, há 2 prefácios, de Emmanuel e de André Luiz. Logo no de Emmanuel, ele vai nos colocar as razões pelas quais ele solicitou ao espírito André Luiz para trazer as suas experiências. Então, Emmanuel chama de novo amigo. Os prefácios, em geral, apresentam autores exaltando-lhes o mérito e comentando-lhes a personalidade. Aqui, porém, a situação é diferente. Embalde, os companheiros encarnados procurariam o médico André Luiz nos catálogos da convenção. Por vezes, o anonimato é filho do legítimo entendimento e do verdadeiro amor. Para redimirmos o passado escabroso, modificam-se tabelas de nomenclatura usual na reencarnação. Funciona o esquecimento temporário como bênção da divina misericórdia. André precisou, igualmente, cerrar a cortina sobre si mesmo. É por isso que não podemos apresentar o médico terrestre e autor humano, mas sim o novo amigo e irmão na eternidade. Por trazer valiosas impressões aos companheiros do mundo, necessitou despojar-se de todas as convenções, inclusive a do próprio nome, para não ferir corações amados, envolvidos ainda nos velhos mantos da ilusão. Os que colhem as espigas maduras não devem ofender os que plantam à distância, nem perturbar a lavoura verde ainda em flor. Vejam os cuidados que nós temos que ter para não ferir ali a condição de cada um, né? Despejando muitas coisas que já vamos ali compreendendo, assimilando, sem dar o devido tempo a cada um para o entendimento necessário, né? Reconhecemos que este livro não é único. Outras entidades já comentaram as condições da vida além-túmulo. Entretanto, de há muito, desejamos trazer ao nosso círculo espiritual alguém que possa transmitir a outrem o valor da experiência própria, com todos os detalhes possíveis, a legítima compreensão da ordem que preside o esforço dos desencarnados laboriosos e bem-intencionados nas esferas invisíveis ao olhar humano, embora intimamente ligadas ao planeta. Certamente que numerosos amigos sorrirão ao contato de determinadas passagens das narrativas. O inabitual, entretanto, causa surpresa em todos os tempos. Quem não sorriria na Terra anos atrás, quando se lhe falasse da aviação, da eletricidade, da radiofonia, né? Então, é importante que já coloquemos que muitas pessoas, às vezes, presenteiam as demais pessoas, né? Aquelas que elas querem que comecem a compreender a doutrina com o primeiro livro, Nosso Lar, entendendo que por ser o primeiro seria o ideal para o principiante. Mas isso não é verdade, né? Quando esse livro veio em 43, ele veio já para o meio em que já havia muitos espíritas, né? Muitos já conheciam ali a codificação, estudiosos, e havia já uma farta divulgação da doutrina, portanto, ele veio no momento certo. Mas nós temos que tomar o devido cuidado ao
comentar com alguém a leitura deste livro como uma iniciação dos seus estudos na doutrina. Sempre as obras básicas é o ideal, né? Para que ela primeiro se inteire, para depois entender determinados detalhes e não achar simplesmente produto da fantasia de André Luiz, como muitos acharam. O senhor José Sintra Filho, fundador da casa, que nessa ocasião pertencia à Federação Espírita no estado de São Paulo, ele comentou que quando saiu o livro Nosso Lar, ele caiu na Federação como uma bomba, porque muitos tiveram dificuldades em assimilar. O tempo foi auxiliando no entendimento das colocações de André Luiz, né? E é isso que Emmanuel está colocando aqui, né? Certamente, repetindo, certamente que numerosos amigos sorrirão ao contato de determinadas passagens das narrativas. O inabitual, entretanto, causa surpresa em todos os tempos. Quem não sorriria na Terra, anos atrás, quando se lhe falasse da aviação, da eletricidade e da radiofonia? A surpresa, a perplexidade e a dúvida são de todos os aprendizes que ainda não passaram pela lição. É mais que natural, é justíssimo. Não comentaríamos, deste modo, qualquer impressão alheia. Todo leitor precisa analisar o que lê. Reportamo-nos, pois, tão somente ao objetivo essencial do trabalho. O Espiritismo ganha dilatada expressão numérica. Milhares de criaturas interessam-se pelos seus trabalhos, modalidades, experiências. Neste campo imenso de novidades, todavia, não deve o homem descurar de si mesmo. Então, fiquemos muito atentos agora ao sábio conselho de Emmanuel. Não basta investigar fenômenos, aderir verbalmente, melhorar a estatística, doutrinar consciências alheias, fazer proselitismo e conquistar favores da opinião, por mais respeitável que seja no plano físico. É indispensável cogitar do conhecimento de nossos infinitos potenciais, aplicando-os por nossa vez no serviço do bem. Uma parada aqui para refletirmos, né? Se estamos desejosos dessas mudanças, né? Se estamos desejosos que essa caminhada se faça, né? Que caminhemos a passos mais firmes para as conquistas que desejamos, é importante que entendamos como lidar com tudo isso que temos em mãos, como lidar com o momento que vivemos, né? Nós, nos reportando a nós, adeptos da doutrina, o que ele frisa aqui, que é indispensável, né? Não basta tudo aquilo que fazemos, né? Que ele cita aí vários pontos. É indispensável cogitar do conhecimento de nossos infinitos potenciais. Porque se nós não percebermos os nossos valores, a nossa condição de reverter tantas coisas que ainda insistimos em fazer, na busca realmente de mudanças, de novos hábitos, né? De não fazermos sempre as mesmas coisas, buscarmos caminhar de uma forma mais segura nesse caminho estreito, mas que temos as condições de caminhar vigilantes por este caminho, ascendendo, né? Ascendendo de que forma? Percebendo os nossos potenciais, porque muitas vezes não percebemos. E é preciso que eles sejam trabalhados. Quantos talentos adormecidos e enferrujados não temos? Porque não estamos atentos a nós mesmos,
não mergulhamos em nós mesmos. O homem terrestre não é um deserdado, é filho de Deus em trabalho construtivo, envergando a roupagem da carne, aluno de escola benemérita, onde precisa aprender a elevar-se. A luta humana é a sua oportunidade, a sua ferramenta, o seu livro. Nós não aprendemos sempre que, não ouvimos essa colocação, né? Que aprendemos no livro da natureza. O que é o livro da natureza? É a vida humana, é a luta humana, é estarmos aqui no palco da vida. Então é escrevendo a cada dia essas páginas que nós estamos escrevendo sobre as nossas vidas e lendo, né? Lendo no grande livro que temos, que é esse palco de experiências que a vida nos proporciona nesse laboratório, né? É que vamos construindo o nosso caminho. Então, repetindo, o homem terrestre não é um deserdado, é filho de Deus em trabalho construtivo, envergando a roupagem da carne. Então, estamos temporariamente encarnados. Aluno de escola benemérita. Nessa escola benemérita, que é esse planeta abençoado que Jesus co-criou para nós, preparou para nós, nós temos todas as condições de frequentarmos essa escola e alcançarmos os resultados. Onde precisa aprender, continua Emmanuel, a elevar-se. Esse é o objetivo, aprender a elevar-se. A luta humana é a sua oportunidade, a sua ferramenta, o seu livro. A luta humana. Nós não temos lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, que a dor é a bênção que Deus envia aos seus eleitos, né? Porque são os desafios que nos ajudam. E ele continua. O intercâmbio com o invisível é um movimento sagrado em função restauradora do cristianismo puro, que ninguém, todavia, se descuide das necessidades próprias no lugar que ocupa pela vontade do Senhor. Vamos ver novamente. O intercâmbio com o invisível é um movimento sagrado. Então, sempre a forma correta, a forma respeitosa, né, desse lidar com a comunicação com o invisível. E é um movimento, então, em função restauradora do cristianismo. O Consolador veio justamente restaurar o cristianismo puro, dos primeiros tempos, que foi aos poucos sendo ali modificado. André Luiz vem contar a você, leitor amigo, que a maior surpresa da morte carnal é a de nos colocar face a face com a própria consciência, onde edificamos o céu, estacionamos no purgatório ou nos precipitamos no abismo infernal. Vem lembrar que a terra é oficina sagrada e que ninguém a menosprezará sem conhecer o preço do terrível engano a que se submeteu o próprio coração. Aliás, a que submeteu o próprio coração. Guarde a experiência dele no livro d'alma. Ela diz bem alto que não basta a criatura apegar-se à existência humana, mas precisa saber aproveitá-la dignamente, que os passos do cristão em qualquer escola religiosa devem dirigir-se verdadeiramente ao Cristo e que, em nosso campo doutrinário, precisamos em verdade do espiritismo e do espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade.
Emmanuel, Pedro Leopoldo, 3 de outubro de 1943. Muita gratidão a Deus nosso Pai, né? Que nos empenhemos nesse processo de introspecção, de reflexão, né? Para que verdadeiramente possamos construir um ano com muita sabedoria, muita leveza, leveza no sentido de não colocarmos dores, angústias desnecessárias em nossas vidas, produtos da nossa irreflexão. Que tenhamos então e que fiquemos em paz.